Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos tratar sobre lugar do crime. Aula curta, tranquila, fácil da gente gravar. Bem, o lugar do crime vem previsto no artigo 6º do Código Penal, que diz assim: considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então percebam que aqui a gente está falando de lugar do crime, ou seja, aonde aconteceu o crime. A pergunta é feita: para fins penais, por que o lugar do crime é importante? Para definir que, se o crime aconteceu dentro do território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Por isso a importância de entender o que é o lugar do crime. Mas quando a gente fala de lugar do crime, previsto do artigo 6º do Código Penal, nós estamos falando crimes entre países. Nós não estamos falando do conceito de lugar de crime do Código de Processo Penal. Não. Porque se o crime acontece dentro do território brasileiro, aplica-se as regras do Código Processual Penal, onde vai se definir quem é o juízo competente para processar e julgar aquele delito. Aqui nós estamos falando de quando que é o lugar do crime para poder aplicar a lei penal brasileira. Aplicando-se a lei penal brasileira, a gente chega-se ao consenso de onde que é o lugar do crime. Por exemplo, por quê? Porque aqui, na verdade, o Código Penal, ele cuidou de todas as situações com relação ao lugar do crime. E com relação ao lugar do crime, nós temos teorias para tentar explicar. Nós temos a teoria da atividade. Lugar do crime seria o momento da ação ou da omissão, pouco importando o resultado. Pela teoria do resultado, seria o resultado do crime. O lugar do crime seria onde se dá o resultado do crime. E a teoria da ambiguidade, ou teoria mista, diz que o lugar do crime é da ação ou da omissão, ou do seu resultado. Então, aqui, conforme a leitura do artigo 6º, nós vimos que o lugar do crime é onde o quê? É onde necessariamente pode acontecer ação ou omissão ou o seu resultado. Por favor, não vamos confundir o lugar do crime com o tempo do crime, porque tempo do crime adota-se a teoria da atividade. E com relação ao lugar do crime, adota-se a teoria da ambiguidade. E aqui eu quero abrir mais uma observação. Quando se perguntar qual a teoria, em regra, é adotado com relação ao lugar do crime do Código de Processo Penal. Com relação ao Código de Processo Penal, adota-se a teoria do resultado. Considera-se o lugar do crime, o juízo competente para julgar, onde se deu o resultado do crime. Tá ok? Com relação ao lugar do crime do Código Penal, adota-se a teoria da ambiguidade. Isso aqui é importante, porque vou dar um exemplo para a gente deixar bem claro. Nós temos aqui o Brasil. Vou dar um exemplo que acontece muito lá no meu estado. Aqui nós temos o Brasil e aqui nós temos a Bolívia. Rondônia faz fronteira com a Bolívia. Nós temos uma cidade lá em Rondônia chamada Guajará-Mirim. Um grande abraço para o pessoal de Guajará que estiver me assistindo. Guajará-Mirim, o que separa Guajará-Mirim da Bolívia é um rio. Você pega uma embarcação, vai até a Bolívia, já fui, já conheci lá. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa ela é torturada no Brasil, torturada, amarrada, torturada, é levada até a Bolívia e morta na Bolívia. Quem é competente para julgar este crime?
Pela teoria da ubiguidade, seria o Brasil ou a Bolívia. Por que o Brasil? Porque iniciou-se a execução do crime no Brasil. E o resultado se deu na Bolívia. E lá no artigo 6º diz: considera-se lugar do crime o lugar da ação ou da omissão ou do seu resultado. E vice-versa. Se na Bolívia tiver acontecido o início da execução do crime e no Brasil o resultado final, mesma coisa. O que se vê muito na prática, muito na prática mesmo lá. O sujeito pratica o crime de furto, de motos, carro, e tenta atravessar esse carro lá na Bolívia, para praticar a receptação lá. Então, perceba-se que o Brasil pode sim julgar o crime, porque o crime iniciou-se, executou-se aqui com relação ao furto e a receptação também aqui. Então, perceba que o Brasil ele tenta, de certa forma, ser competente para poder julgar qualquer situação criminosa que aconteça dentro do território brasileiro. Lembre-se que território brasileiro é a extensão territorial, as 12 milhas, mais a questão que envolve aeronaves, embarcações de natureza pública, onde quer que se encontre, se estiver a serviço do governo, ou de natureza privada e mercantes, desde que esteja em espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ok? Vamos fazer aqui uma questão. Uma questão para a gente fixar. No que diz lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria do resultado. Adotou a teoria do resultado? Não. Nós sabemos que adotou a teoria da ubiguidade. Letra B. Ubiguidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. É isso aí. O gabarito é a letra B. Percebam que o examinador ele não está muito assim preocupado se você sabe ou não sabe. Não, ele está preocupado do conceito. Sabe o conceito? Sabe qual é a teoria? Ele vai tentar te confundir os nomes, as teorias, tudo. Do lugar do crime. Lugar do crime, teoria da ambiguidade, teoria mista. Vamos lá. Polícia Federal. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra o agente da Polícia Federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram a autoridade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito
muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes oportunidades para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.